Havia um antes e um depois, e tudo começou com um discurso. Em novembro de 1095 d.C., o Papa Urbano II subiu ao púlpito em Clermont. O que ele disse naquele dia mudaria o curso de 2 séculos de história. Bispos, abades e nobres lotavam a praça. A convocação de Urbano II não surgiu do nada. Por trás dela, décadas de tensão e sangue. Bizâncio estava recuando e Roma havia decidido agir. Naquele dia, em Clermont, a Europa ouviu mais do que um sermão. Ouviu um chamado à guerra. No século XI, um novo poder irrompia na Ásia Central, os turcos seljúcidas. Em poucas gerações, esse povo, convertido ao Islã e originário das estepes ao norte do Mar de Aral, deixou de ser um conjunto de tribos dispersas para se tornar um dos impérios mais temíveis do mundo conhecido. Conquistaram Bagdá, avançaram sobre Alepo e a Armênia, e então voltaram os olhos para o oeste. O alvo era o Império Bizantino, herdeiro oriental do antigo Império Romano, com capital em Constantinopla. Em 1071 d.C., os seljúcidas derrotaram os bizantinos na Batalha de Manzikerta. Foi um golpe devastador. A Anatólia, coração territorial do Império, foi perdida. As crônicas bizantinas descrevem o desastre com evidente consternação. Jerusalém também passou ao controle seljúcida. Com a mudança de poder, os cristãos que tentavam peregrinar à cidade sagrada passaram a enfrentar hostilidades crescentes. Relatos de peregrinos maltratados começaram a circular pela Europa, e cada relato alimentava o seguinte: em 1092, o Império Seljúcida atingia sua máxima extensão territorial. Bizâncio, cercado e enfraquecido, não tinha como reagir sozinho. O imperador Aleixo I Comneno tomou uma decisão difícil. Pediu ajuda ao Ocidente cristão, o mesmo Ocidente com quem a Igreja havia rompido apenas 40 anos antes, no cisma de 1054, que dividiu o cristianismo entre católicos romanos e ortodoxos orientais. Foi então que Urbano II subiu ao púlpito em Clermont. Diante de bispos, abades e nobres, convocou uma expedição militar e encerrou seu discurso com uma frase que ecoaria por séculos: Deus vult, Deus o quer. O concílio estabeleceu que todo aquele que partisse para Jerusalém movido pela fé e não pela ambição, receberia o perdão completo de seus pecados. Atender ao pedido de Bizâncio também fortalecia a posição política do papado perante o Oriente cristão. A primeira cruzada estava convocada. A convocação de Urbano II em Clermont acendeu algo que o Papa talvez não esperasse com tanta intensidade: o fervor popular. Antes que qualquer exército organizado partisse, um movimento espontâneo já estava em marcha. Camponeses, moradores de rua, mulheres, trabalhadores comuns, pessoas sem nenhum preparo militar, sem armas adequadas, sem suprimentos suficientes, começaram a se mover em direção à Terra Santa, liderados por padre conhecido como Pedro, o Eremita. A Cruzada do Povo, como ficou conhecida, atravessou Constantinopla, cruzou o Bósforo e, do outro lado, encontrou os seljúcidas. O massacre foi quase total. Nas proximidades de Niceia, aquela multidão fervorosa e despreparada foi destruída. Não chegaram nem perto de Jerusalém. A cruzada popular terminou antes mesmo de começar, mas o verdadeiro esforço militar ainda estava por vir. A primeira cruzada oficial, convocada em Clermont e organizada pela Igreja, transcorreu entre 1096 e 1099. Desta vez, era composta por nobres, cavaleiros, senhores feudais, homens experientes em combate. A maioria era francesa. Ficaram conhecidos como os príncipes da cruzada. O objetivo estratégico era claro: retomar o controle da Anatólia e do Levante Mediterrâneo, perdidos para os seljúcidas. Mas o que movia aqueles homens ia além da estratégia. Era a convicção de estar cumprindo a vontade de Deus. E contra todas as probabilidades, funcionou. Em 1099, após anos de marcha,
cercos e batalhas em território hostil, os cruzados tomaram Jerusalém. Foi a única cruzada a alcançar plenamente seu objetivo declarado. O reino de Jerusalém foi estabelecido e seu primeiro governante foi Godofredo de Bulhão, que recusou o título de rei, preferindo ser chamado de defensor do Santo Sepulcro. Não usaria coroa de ouro onde Cristo usara coroa de espinhos. Entre todas as grandes cruzadas, a primeira foi a que chegou mais perto de cumprir plenamente os objetivos proclamados em Clermont: partir da Europa, atravessar territórios hostis, enfrentar um dos impérios mais poderosos do mundo conhecido e tomar Jerusalém. Os Estados Cruzados foram estabelecidos no Levante, a rota de peregrinação foi reaberta e a autoridade cristã sobre a cidade sagrada foi restaurada. Nenhuma das cruzadas seguintes repetiria uma conquista tão decisiva quanto a tomada de Jerusalém em 1099. A vitória da primeira cruzada não significou estabilidade. No Levante, os Estados Cruzados eram territórios isolados, cercados por forças muçulmanas e dependentes de reforços que vinham de longe. O primeiro a cair foi o Condado de Edessa, em 1144, o mais antigo e o mais vulnerável dos Estados Cruzados. A notícia chegou à Europa como um sinal de alarme. O Papa Eugênio III respondeu com a convocação de uma nova cruzada, e o monge Bernardo de Claraval, uma das vozes mais influentes da cristandade naquele momento, foi o principal responsável por mobilizar reis e nobres para a causa. 2 monarcas atenderam ao chamado: Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. Era no papel uma força considerável. Na prática, foi um fracasso completo. Os exércitos sofreram pesadas baixas antes mesmo de chegar ao objetivo. A campanha se dispersou, os ataques foram mal coordenados e Edessa não foi recuperada. A Segunda Cruzada terminou em 1149 com vitória muçulmana, e os cristãos, que ainda controlavam Jerusalém, viram sua posição no Levante enfraquecer ainda mais. Em 1187, o cenário no Levante mudou de forma decisiva. Um novo protagonista havia consolidado seu poder no mundo islâmico: Salah ad-Din Yusuf, o sultão do Egito e da Síria, mais conhecido no Ocidente como Saladino. Fundador da dinastia Aiúbida, era um governante de capacidade militar e política reconhecida por amigos e adversários. Em julho de 1187, Saladino atraiu o exército cruzado para uma armadilha no deserto, perto de um lugar chamado Chifres de Hatim. Privados de água, cercados e sem saída, os cruzados foram destruídos. O caminho para Jerusalém estava aberto. A cidade caiu em outubro do mesmo ano. A notícia sacudiu a Europa. O Papa Gregório VIII convocou uma nova cruzada em sua encíclica Audita Tremendi, e 3 dos maiores monarcas do Ocidente atenderam ao chamado: Frederico I, Barba Ruiva, do Sacro Império Romano-Germânico; Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão; e Filipe II da França. Frederico partiu primeiro, à frente de um numeroso exército, mas morreu afogado ao tentar cruzar um rio na Anatólia, antes mesmo de chegar à Terra Santa. Filipe II acabou abandonando a cruzada no meio do caminho. O peso da campanha recaiu sobre Ricardo Coração de Leão. A Terceira Cruzada transcorreu entre 1189 e 1192. Os cristãos obtiveram vitórias parciais importantes, mas Jerusalém não foi reconquistada. Em 1192, Saladino e Ricardo firmaram o Tratado de Jaffa. Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano, mas seria aberta à peregrinação cristã e ao comércio. Os cruzados italianos, por sua vez, asseguraram o controle dos portos sírios. Vale registrar um detalhe que distingue esta cruzada das anteriores. O Império Bizantino não estava do mesmo lado dos cruzados ocidentais. O imperador Isaac II Ângelo via o exército de Frederico Barba Ruiva não como um aliado, mas como uma ameaça. Barbarossa tinha longa história de conflito com Bizâncio, e marchar com um exército numeroso pelo território bizantino soava menos como cruzada e mais como invasão. Por isso, Isaac negociou com Saladino.
para bloquear e desgastar os alemães antes que chegassem ao Oriente. Religião, naquele momento, era secundária. O que estava em jogo era a sobrevivência do Império. Se a Terceira Cruzada terminou sem reconquistar Jerusalém, a Quarta terminou sem sequer chegar à Terra Santa. Em 1198, o Papa Inocêncio III proclamou uma nova cruzada. O objetivo continuava o mesmo: libertar Jerusalém do controle muçulmano. Mas o que aconteceu entre 1202 e 1204 ficou conhecido na história como a Cruzada Tortuosa, e o nome é merecido. As figuras centrais eram Balduíno de Flandres, Luís de Blois e Bonifácio de Monferrato. A rota terrestre pelos Balcãs havia se tornado perigosa demais. Então os cruzados optaram pelo mar. Para isso, contrataram o Doge de Veneza, Enrico Dandolo, para organizar o transporte da frota. O problema foi financeiro. Os cruzados não conseguiram reunir dinheiro suficiente para pagar os serviços venezianos. Dandolo propôs uma solução: adiar a dívida em troca de um favor. Os cruzados deveriam conquistar para Veneza a cidade de Zara, na costa da atual Croácia, uma cidade cristã pertencente ao Reino da Hungria. O Papa se opôs e excomungou todos os envolvidos. Os cruzados atacaram Zara assim mesmo. Em Zara, chegou uma nova proposta que mudaria completamente o rumo da expedição. Aleixo IV, filho do imperador bizantino, deposto Isaac II Ângelo, procurou os cruzados com uma oferta. Se o ajudassem a retomar o trono de Constantinopla, ele pagaria todas as dívidas com Veneza, forneceria soldados para a cruzada e reunificaria as igrejas cristãs do Oriente e do Ocidente. Os cruzados aceitaram, mas Aleixo IV, uma vez no poder, não conseguiu cumprir nenhuma de suas promessas. A situação política era instável, a população local era hostil aos cruzados e os pagamentos nunca vieram. O desfecho foi o saque de Constantinopla em 1204. Durante vários dias, os cruzados pilharam uma das maiores cidades do mundo cristão, cometendo toda sorte de atrocidades. O Império Bizantino foi fragmentado. Nunca se recuperaria completamente do golpe. A Quarta Cruzada terminou sem que um único combate tivesse sido travado contra os muçulmanos. A Quinta Cruzada transcorreu entre 1217 e 1221. As figuras principais foram André II, da Hungria, e Leopoldo VI, da Áustria. Mais tarde, Guilherme I, da Holanda, e Oliver de Colônia juntaram-se à campanha. O alvo escolhido foi a cidade egípcia de Damieta, que os cruzados conseguiram conquistar em 1219. O avanço seguinte, em direção ao Cairo, terminou em desastre. O sultão Al-Kamil os repeliu. Os cruzados foram forçados a se render e perderam Damieta. Um tratado de paz de 8 anos foi assinado. A Quinta Cruzada encerrou sem nenhuma alteração significativa nas relações de poder entre cristãos e muçulmanos. A Sexta Cruzada, transcorrida entre 1228 e 1229, é um caso singular na história das cruzadas e talvez o mais paradoxal de todos. O protagonista era Frederico II Hohenstaufen, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Sua relação com o papado era profundamente tensa. Em 1227, o Papa Gregório IX o excomungou e Frederico partiu para a Terra Santa mesmo assim, sem a aprovação ou a bênção da Igreja. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Em vez de travar batalhas, Frederico negociou, por meio de um acordo diplomático com o sultão egípcio Al-Kamil, o mesmo que havia derrotado os cruzados na Quinta Cruzada, conseguiu que lhe fossem entregues Jerusalém, Belém e Nazaré, com uma trégua de 10 anos. Al-Kamil cedeu os territórios em troca do apoio de Frederico contra seu rival Al-Nasir. Frederico II entrou em Jerusalém e se coroou rei da cidade em 1229. Tinha esse direito pelo casamento, ocorrido em 1225, com Iolanda de Jerusalém, filha de João de Brienne. A reação foi imediata.
o Papa declarou que aquela ação não podia ser interpretada como guerra santa. Afinal, havia sido conduzida por um excomungado, sem derramamento de sangue, por meio de um acordo com muçulmanos. Para muitos no mundo cristão, aquilo era uma afronta. Para outros, era o resultado mais eficaz que qualquer cruzada havia produzido desde a primeira. Jerusalém estava uma vez mais nas mãos cristãs, ainda que por tempo limitado. A trégua conquistada por Frederico II durou pouco. Em 1244, os muçulmanos retomaram Jerusalém e voltaram a atacar os domínios cristãos no Levante. A resposta do papado veio no Concílio de Lyon, de 1245, quando o Papa Inocêncio IV convocou uma nova cruzada e entregou sua liderança ao rei Luís IX da França, que a posteridade conheceria como São Luís. A Sétima Cruzada transcorreu entre 1248 e 1254. A estratégia era a mesma da Quinta Cruzada: atacar o Egito para enfraquecer o poder muçulmano e abrir caminho para Jerusalém. A expedição partiu para Damieta, que foi conquistada em 1249. Desta vez, diferente do que havia ocorrido na Quinta Cruzada, os cruzados deixaram a cidade protegida antes de avançar em direção ao Cairo. Mesmo assim, o resultado foi o mesmo. O avanço para o interior do Egito encontrou resistência crescente. Os cruzados foram cercados e forçados a se render em Mansura. O próprio Luís IX foi capturado. Um rei cristão nas mãos do inimigo. Foi libertado apenas após o pagamento de um vultoso resgate. A Sétima Cruzada encerrou sem reconquistar Jerusalém e sem alterar o equilíbrio de poder no Levante. Luís IX, no entanto, permaneceu no Oriente até 1254, tentando consolidar as posições cristãs restantes na região antes de retornar à França. Em 1270, Luís IX da França partiu novamente para o Oriente. Era sua segunda cruzada e seria a última. Desta vez, o destino não era o Egito nem a Terra Santa. O rei francês direcionou a expedição para Tunis, no norte da África, com o objetivo de cristianizar o emir local. A estratégia nunca chegou a ser testada. Pouco após o desembarque, uma epidemia devastou o exército. Luís IX foi uma das vítimas. Morreu em agosto de 1270, diante dos muros de Tunis, sem travar batalha alguma. O príncipe Eduardo da Inglaterra, futuro Eduardo I, tinha a intenção de se juntar à expedição, mas chegou tarde demais. Luís IX já havia morrido e o exército francês se preparava para voltar. Eduardo seguiu assim mesmo, dirigindo-se a Acre com um pequeno contingente. Após alguns combates de resultado limitado, a campanha encerrou com a assinatura de uma trégua em 1272. Há historiadores que classificam essa campanha de Eduardo como uma nona cruzada, mas a maioria a trata como uma extensão da oitava. Com a derrota dessa expedição, começou o colapso definitivo dos Estados Cruzados no Levante. Um a um, os últimos territórios cristãos foram caindo. Em 1291, Acre, a última grande cidade sob controle cruzado, foi tomada pelos mamelucos. Com ela, encerrava-se quase 2 séculos de presença cristã organizada na Terra Santa.